esse gráfico, é claro que aqui estão os grandes centros urbanos que também têm uma taxa de câncer alta, por conta da poluição do ar, tudo isso, né? Mas esse mapa mostra claramente que há uma ligação indiscutível, tem que ser admitida pelo governo, ainda não foi, entre a exposição a agrotóxicos pela população local e a incidência de câncer. Essa é uma preocupação que a gente não pode deixar de trazer para vocês. E agora, então, como eu falei em agronegócio, os números que a gente tem no Brasil em relação à agricultura familiar, comparada com a agricultura empresarial, como nós chamamos, são esses, né? A agricultura familiar, desse lado aqui, ela recebe apenas 14% do crédito oficial para a produção, o restante, 86%, vai para a agricultura empresarial. No entanto, com isso, e mesmo ocupando só 24% da área agrícola do Brasil, produz 40% dos produtos agrícolas exportados, responde por 70% da produção de alimentos e 74% dos empregos no campo. Tá? 74% dos 3/4 dos empregos, com apenas 14% do financiamento à produção. Tá? Pode passar. Os comentários finais, eu não sei se eu passo agora como é que nós estamos de tempo. Estamos mal, né? Então você pode passar por esses aqui, eles vão ser abordados à tarde, né? Você pode passar esses, por favor? Só para dizer para vocês, muito obrigado pelo convite, pela atenção de vocês nesse momento. Acho que o desafio é enorme, mas ao mesmo tempo seria complicado interrompermos para o mundo se voltar. Talvez o ideal seria avançarmos com algum questionamento, algumas reflexões em relação a essas duas apresentações. E, no entanto, gostaria de sublinhar que eu não tinha mecanismo de poder cortar isto, a não ser deixar com que os companheiros pudessem apresentar, porque de facto é um tema que suscita muito debate e, conforme dizia no início, este talvez é o primeiro espaço onde a sociedade e o governo sentam para discutir um programa tão debatido paralelamente e não numa convergência que nem esta. Não vou levar muito tempo também a fazer um levantamento só para fazer refrescar as mentes. Mas eu queria apenas sublinhar talvez 4 pontos de cada painel. Sublinhar que o doutor é muito popular, foram levantadas o que são chamados de equívoco, nos quais estes 14 milhões estão sendo propalados. Não é facto, mas de facto é que o corredor só conta com 4 milhões de hectares. Há uma questão que foi também referenciada ou sublinhada muitas vezes, que os OGMs não fazem parte do pacote dentro do processo. Foi também, de certa forma, referenciado que, de nenhuma maneira, Pro-Savana é réplica do progressivo. Foi referenciado e sublinhado que o Pro-Savana é um instrumento de implementação do PETSAN versus PNID. Também foi referenciada a questão da regionalização do desenvolvimento agrário, tendo em conta a questão dos corredores, que também já foram claramente apresentadas aqui. E foi referenciado que, para mais informações adicionais, seria bom que pudesse também entrar em contato com o gabinete global dos ambientes. Foi sublinhado que Moçambique tem terra tangente e precisa de outros ingredientes para que, de facto, os níveis de produção possam elevar-se. E foi sublinhado que o governo ainda não tem oficialmente um documento para apresentar chamado Plano Diretor, mas o plano ainda se encontra a nível de consultoria. Foram apresentadas as linhas de cooperação, foi apresentado também o desafio que está ligado à questão de informação
comunicação versus informação, e também foi apresentada a questão da estrutura de coordenação do próprio Savana. O companheiro Sérgio também trouxe algumas informações, nas quais algumas estão baseadas em alguns documentos oficiais. Nesse caso, não sei se a maioria oficial do governo ainda não recebeu o plano diretor, mas socorreu-se dos 3 planos que até agora foram apresentados sob forma de draft, que são quatro planos diretores. Há uma questão que foi levantada da FGV, acho que precisamos de sublinhar o que é isso, porque provavelmente alguns companheiros não tenham ficado claro, mas só quero sublinhar que é a Fundação de Estudos Vários, se estou errado, por poder corrigir. Há uma questão de que o ProSavana está esvazado do ProTecer, tendo em conta os momentos e os contextos em que o ProTecer foi implementado no Brasil, e o momento que está sendo implementado a nível do Moçambique ProSavana nesse caso. Há uma questão clara de que existe um déficit de domínio de tecnologia por parte do Brasil, daí que fica essa reticência, será que vai poder exportar um modelo que para o Brasil ainda está deficitário em termos da sua atuação? Também foi referenciada a questão da relação agricultor com a terra, quando se trata da agricultura familiar e quando se trata do agronegócio, o impacto que isso tem, a disparidade do PIB levantado a nível do Moçambique, olhando também com aquilo que são as ações da própria Vale. E também foi referenciada a questão de que no Brasil o corredor é para a exportação, então existe essas miscelanas todas. E a questão do crédito e os pacotes tecnológicos, o quanto os créditos também podem emanar as companhias que são os pacotes tecnológicos. Bem, tentei fazer isto aqui só para poder trazer um pouco, porque de facto as apresentações foram um pouco longas, quero para poder chegar um pouco às mentes. E se me permite, iríamos levantar 5 intervenientes e poderíamos deixar os painelistas reagir. Se puderem, voltaríamos a mais uma segunda ronda e provavelmente iríamos por Portanto, vamos fazer a inscrição com o companheiro Bartolomeu, mas a primeira mão que vi foi do companheiro Calixto. Este senhor aqui, penso que façam a inscrição com o companheiro Bartolomeu. Calixto? Podem usar Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu tenho alguns pontos que queria expor ao Dr. Raimundo. A primeira minha preocupação... Desculpe, só por uma questão de regra, gostaríamos que as intervenções fossem diretas, sintéticas e claras, de maneira que possamos permitir que o maior grupo possa falar. A primeira minha preocupação é: ele afirmou hoje que o programa ProSavana, até este momento, está a falar de 4 milhões de hectares. Agora, a minha dúvida é: os 4 milhões de hectares, a identificação desses, será que as comunidades que vivem lá foram envolvidas? A primeira minha preocupação. A segunda minha preocupação é: o corredor de Nacala, parte do distrito leste de Nacala até Elchi. Hoje a mapa, estou a ver, está incluído o distrito de Sanga e mais um. Será que faz parte do corredor de Nacala? A minha terceira preocupação é: estava a falar do programa ProSavana, não fala, quando fala de insumos agrícolas, não está a se referir a insumos agrícolas como adubos químicos, não, mas adubos orgânicos. Será que é possível vir uma empresa japonesa, uma empresa brasileira, para vir usar adubos orgânicos? Será é isso? E
dentro disto, fiquei um pouco ameaçado sobre o programa. O nosso governo, um pouco, tem tendências de nos apoiar com as políticas. Quando eu me recordo e penso o acontecimento de Catene, na província de Tete, foram as mesmas políticas que nós, como camponeses, consumimos. 2. Em Niassa, também foram as mesmas políticas que hoje estamos apertados com as plantações, até em rodeio nos nossos cidades. E não só. Falar nesse ponto de informações, quando há questões políticas, as informações facilmente chegam nas comunidades. 3. Também, eu recordo a saúde, quando quer fazer uma campanha de vacinação, facilmente a informação chega às comunidades. Mas este aqui é um programa mesmo assim, não está transparente. Afinal, o que vem por trás do governo? Quais são as tendências? Tenho um último ponto, depois disso. Em Moçambique está a sair muita madeira. E dentro disso, há compromissos que, quando uma empresa explora a madeira numa comunidade, 20% devia ficar à comunidade. Será que está a acontecer até hoje? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiro por dizer, penso que da parte da moderação terão que ter alguma atenção, porque foram apresentações de cerca de mais de 1 hora, então comentário em 1 minuto, compreendo que seja difícil. E eu gostaria, peço aqui, introduzir um documento, eu peço para o colega que está aqui neste computador para abrir o papel. Infelizmente as imagens não são visíveis, mas está lá no fundo, no meio, o coordenador do ProSavana, Dr. Calixto Dias, que está neste documento, que é um documento oficial, e na sua página 40 vem ProSavana, uma oportunidade para o desenvolvimento de agronegócio em Moçambique. Este documento é de 2012, escrito por a Agência Brasileira de Cooperação. Está lá uma entrevista do coordenador do ProSavana. Peço só para descer, como eu disse, não está a ser visível. Peço, agradecer que víssemos a luz do fundo, porque é fundamental que nos entendamos o que estamos a dizer, porque eu fiquei extremamente preocupado. Estamos a discutir questões de manipulação de informação e quando membros do governo, diretores nacionais, vêm aqui e dizem informações que exatamente estão a nos conduzir para a manipulação de informações, isso é gravíssimo, na minha opinião. Penso que este é o ponto, mais do que dizer estamos a esclarecer, é o ponto de partida. Eu penso que declarações falsas fazem parte do crime. E eu acho que isso é que é fundamental. Estamos a tratar de baixa um pouco, desculpa. Peço para baixar. Peço para baixar um pouco, desculpa. Só desculpa. Eu vou sentar um pouco, preciso de ler isto. Aqui vem uma entrevista do Dr. Calixto Dias. O ProSavana é um programa de cooperação técnica e financeira envolvendo o Japão, Brasil e Moçambique, desenhado com o objetivo de desenvolver uma agricultura moderna, competitiva, sustentável e socialmente inclusiva. Este programa de cooperação triangular inspira-se em grande medida na experiência e sucesso do desenvolvimento do agronegócio através da transformação do cerrado, ou seja, da savana central do Brasil, em região altamente produtiva. Este milagre do cerrado foi possível através do desenho e implementação de uma série de programas de desenvolvimento, tal como o Programa de Desenvolvimento do Cerrado do Você, que contou com a cooperação nítico-brasileira e com pilares importantes como a inovação tecnológica e o desenvolvimento institucional.
No conteúdo da inovação tecnológica, destaca-se o papel da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa no desenvolvimento e disseminação de tecnologias, particularmente relacionadas com a melhoria da fertilidade do solo, desenvolvimento de novas variedades, que tornou possível o cultivo em ambiente tropical de espécies como a soja, anteriormente apenas cultivadas em regiões temperadas. Esta é uma entrevista oficial do coordenador do ProSavana, o moçambicano. E abaixo, mais abaixo desta entrevista, na página seguinte, nesta introdução, vem claramente, desculpe só a rapidez, penso só porque é fundamental isto, está explícito adaptar o programa Producer para o contexto moçambicano. Este documento é oficial, podemos passar e penso que o diretor nacional também tem acesso a este documento. Então, para mim, penso que passamos mais de 2 horas a fazer apresentações que nós próprios, os diretores nacionais, têm conhecimento que isto não corresponde à verdade. É um assunto gravíssimo, na minha opinião, e eu penso que está a passar informações para manipulações, que nós depois lançamos documentos e depois dizem não é verdade, é o governo, são os diretores nacionais. Eu desafiaria o diretor nacional, ele garantir que tinha poderes bastante, era economista, era responsável por este departamento, que nos chame o diretor Calixto Bia e que digam-nos a verdade, o que é que a verdade é. Então penso que este é um ponto fundamental de partida, porque vamos para lá, vamos para trás, vamos para frente, e no fundo nós descobrimos que há documentos oficiais que não é. Agora dizem que o plano diretor é apenas um rascunho, mas o ministro Pacheco foi quem anunciou no Brasil que eram 6 milhões. Não fomos nós, foi o ministro Pacheco no Brasil. Depois passaram para 10 milhões, depois passaram para 14 milhões. Agora nos dizem, não, isto não é verdade, é mentira. Afinal, temos ministros e diretores nacionais que mentem para pouco. Ainda aproveitando a fala aqui do Jeremias, no dia 14 de outubro de 2012, o ministro da Agricultura deu uma entrevista e afirmou que o ProSavana é uma réplica do ProDC. Na altura estava presente o deputado Nascimento, que trouxe uma delegação de empresários. Então não fomos nós quem afirmou que o ProSavana é uma réplica do ProDC, foi o governo. Segundo ponto, esta manhã o ministro veio aqui e disse-nos que o ProSavana avançou e trouxe resultados concretos. Mas na intervenção, o diretor nacional disse-nos que o ProSavana está numa fase de concepção. Estará o ministro equivocado ou estará o diretor nacional equivocado? Continuo o fato. Ainda as coisas que queria levantar aqui. Em relação ao plano diretor, aqui disse-se que o ProSavana deve se espelhar no Beira e Cátia Corredor. Mas a equipa de coordenação do ProSavana, o senhor Calixto Bia, esteve no Brasil em novembro e dezembro para visitar o Cerrado, para visitar a produção de soja. Não foi a Vale do Zambeze para visitar a produção de tomate, foi lá a busca desta tecnologia. Não somos nós estamos a dizer que é a réplica do ProDC. São estas figuras que estão a coordenar este programa que foram à busca desta parceria de Embrapa. Está-se a falar que as organizações da sociedade civil estão a trabalhar aqui com um documento que é pirata, o Master Plan. Eu estive no Japão, diante daquilo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com companheiros, com autoridades governamentais japonesas, a discutir o programa ProSavana baseando-se num Master Plan pirata. Estaríamos a dizer que o governo japonês tem um Master Plan pirata? Se o governo japonês tem um Master Plan pirata, qual seria o Master Plan verdadeiro? E ainda a última questão que gostaria de colocar aqui. Em 1973, no Brasil, foi criada a Embrapa Soja. Na altura, a grande lição que sai do Brasil é que nós não precisamos do investimento direito para estas empresas. O que precisamos fazer é criar as condições ótimas para que o agronegócio se implante. Condições ótimas significa criar um laboratório em Niassa, criar um laboratório em Nampula, que vai servir para testar os solos, vai servir para testar aquele fertilizante, vai servir para produzir as tais sementes que o senhor ministro disse que não precisavam de estudo nenhum, e a partir daí estão criadas as condições para a implantação do agronegócio.
O companheiro Sérgio trouxe-nos aqui uma apresentação sobre o Fundo Nacala. E o governo, quando nos apresentou o ProSavana, não falou do Fundo Nacala. Qual a ligação que existe entre o Fundo Nacala e o programa ProSavana? Obrigado. Eu pedir à senhora Vanessa. Obrigada, boa tarde. É muito na onda do que já foi dito, mas infelizmente pela gravidade do que foi apresentado é preciso voltar a falar. 14 milhões de hectares e 9 milhões de pessoas. Nós praticamente fomos chamados de ou mentirosos ou inventores quando mencionamos. A sociedade civil não inventou estes números, saíram de documentos oficiais e foram novamente reafirmados num encontro que houve no IAM no dia 18 de março, em que o Dr. Calixto Dias os apresentou e estavam representantes da Embaixada do Japão e da ABC e da FGV. Portanto, isto eram dados oficiais até há bem pouco tempo. Outra questão é dizer que o plano diretor que nós temos é pirata. A versão que nós temos do plano diretor, que foi sim dado-nos ou entregue-nos de forma pirateada, porque o governo recusou-se a fazê-lo, foi-nos entregue a mesma versão que foi apresentada pelo Dr. Calixto Dias na reunião do IAM. Portanto, se é pirata, então foi apresentada uma versão pirata na reunião da sociedade civil. O Dr. Raimundo mencionou que este plano diretor é apenas um draft, que nós vamos ter o nosso próprio plano diretor, criado por nós, dos moçambicanos. Nós quem? Os moçambicanos. A maioria do pessoal que está nesta sala não conhece esse plano diretor, ou conhece a tal versão pirata, não está a participar na sua elaboração, não tem acesso ao documento porque o governo recusa-se a entregar, dizendo que são versões drafts e podem ser alteradas. Eu não vejo este plano como o meu documento, nem como dos moçambicanos. Outra questão, o plano diretor menciona claramente commodities, menciona claramente o agronegócio, não foram invenções nossas. Que a falta de informação leva à especulação, concordo, pode ser verdade, mas essa falta de informação, se é da responsabilidade de alguém, é do governo. Porque o memorando de entendimento foi assinado em 2009. Desde essa data até agora, nós ainda temos muita dificuldade em obter informação oficial do nosso governo. Nós obtemos mais informação através dos nossos companheiros japoneses e brasileiros do que propriamente do nosso governo. Esta estratégia de comunicação de que se fala e falamos nessa reunião de março estava a ser preparada, voltamos a falar numa reunião que houve com o ProSavana PME e que estava a ser preparada. Vai ficar pronta quando? Depois de estar implementado já o ProSavana? Obrigada. Diante de tudo quanto eu vi esta manhã, eu fico um pouco preocupado. Primeiro com o nosso governo, como um todo, e nós, como moçambicanos, em particular. Será que estamos a tentar convencer que a água do mar é doce? Eu fico preocupado com isso. Trazem-nos aqui palavras muito bonitas, expressões muito lindas, mas no fundo vai dar sempre a mesma coisa. Aconteceu mesmo com o Chiquete, aconteceu com outros projetos, tivemos tantos programas para o Agri, o Revolução Verde e por aí fora, e tudo deu na mesma. O que é que de facto nós queremos como estratégia para o desenvolvimento deste país? Será que de facto de trazer um programa vindo do Japão ou do Brasil vai resolver o problema dos nossos camponeses, o problema da segurança alimentar? Será que o problema da segurança alimentar nesta terra é por causa da falta do ProAgri, do ProSavana? Eu penso que precisamos de desenharmos uma estratégia, um projeto ou um programa que de facto sustente este país, ao invés de em cada 2 ou 3 anos estamos a mudar de programa em programa. Isto não resolve absolutamente nada. Temos dito muitas das vezes que este projeto traz empregos, traz um bem-estar para a comunidade, mas no fim do dia vemos que há mais desempregados, há mais mal-estar nas pessoas do que propriamente desenvolvimento.
Senhores, vamos pensar no desenvolvimento desta sociedade e não andarmos a brincar com pessoas. Dizia-se logo no início dos anos 75 de que a agricultura é a base do desenvolvimento. Hoje em dia, notamos que a agricultura é a base do desenvolvimento e da pobreza do nosso povo. Muito obrigado. Obrigado. O companheiro Hortêncio era o quinto. No entanto, tenho duas inscrições. Parece que não há outra. Se me permitem, não podemos ir a metade de 6 inscrições e depois deixaremos os panelistas e agradecemos a vocês. Concordados? Parece que concordaram. Então, nesse caso, seria a companheira Fátima. E era bom talvez que alguns pudessem ter alcançado, porque eu digo nomes, mas também não dizem a noção de onde vem as pessoas. Muito obrigada, Fátima Mimbi, Centro de Integridade Pública. Talvez começar por dizer que muitas vezes somos induzidos dinheiro pelos próprios membros do governo. Dizia no início o diretor que não é um projeto, mas sim um programa. Entretanto, na apresentação dele do cronograma vinha projeto. Então, muitas vezes a informação que é passada, a forma como é passada nos induz dinheiro, então é preciso reconhecer isso. E depois eu queria dizer que o colega que me antecedeu roubou um pouco as palavras, mas eu pedi a palavra porque estou preocupada com os discursos. Quando se diz, o ministro disse isso, o senhor diretor também disse que o ProSavana é saída para a produção de comida para a população. Isso é um discurso de momento, todos nós sabemos. Porque se eu me recordo, em 2008, quando iniciou os cereais e os mercados os cereais começaram a fechar, já não estavam a fornecer, o governo criou um plano de produção de alimentos e previa tudo isso que se está a prever neste ProSavana, que fosse alcançado até 2011. Resultado nenhum. E eu me recordo que nessa altura fui convocada para uma conferência de imprensa em que eu disse todas essas potencialidades agrícolas que dizem que nós temos, que o país tem, nós sabemos que temos há muitos anos. O que é que fizemos para maximizá-las, para aproveitá-las, para explorá-las? Nada. Então, aparecemos com esses projetos paliativos. E por que o ProSavana ter a tal saída? Por que o ProAgri não foi? Por que o projeto de Revolução Verde não foi? Por que o plano de produção de alimentos não foi? E só agora o ProSavana dizer, porque temos os japoneses e os brasileiros envolvidos por ser um projeto que vai contar com privados. E como é que os nossos agricultores vão se beneficiar desse tal ProSavana? Porque nós sabemos que muitas das tecnologias que se falam para aumentar a produção agrícola existem no mercado. Os japoneses não têm acesso porque não têm facilidades de crédito e outras formas de financiamento. O que é que esse ProSavana vai trazer de diferente que eles já não têm hoje, que não podia ter sido feito antes com os outros projetos? Por que nós estamos já... É por ser tão privado que fique claro, eu também gostaria de ter essa clareza. É privado, é público-privado? Qual é a real participação do governo moçambicano? Para podermos escrutinar no futuro, amanhã dizer que o resultado foi este nos próximos 3, 4, 5 anos. Porque neste momento há muita penumbra e, como foi dito aqui pelos colegas, onde não há informação, de facto, há especulação e o Estado é o guardião da informação, e tem o governo, o guardião da informação, e é o dever de partilhar. Num projeto como este, não pode ficar assim, são milhões de hectares, são muitas coisas que serão afetadas amanhã, e é preciso que se disponibilize a informação, que se informe as pessoas sobre os processos. Muito obrigada. Obrigado, companheira Fátima. Portanto, segundo o acordo que tivemos há minutos atrás, queria então pedir a palavra ao painel. Parece-me que das questões que anotei, a maior parte delas, ou quase todas, vão para o doutor Nuno. E a doutora Nuno também está aqui com os outros diretores nacionais, provavelmente poderá haver uma interação também em volta desse processo. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou procurar responder algumas questões, depois os meus colegas poderiam apresentar outras, a responder outras questões. Bom, e vamos começar do ponto de partida. Eu pensei que, quando nos convidaram para aqui, queriam saber qual é a posição do governo em relação ao processo. Nós procuramos fazer aqui, foi exatamente transmitir aquilo que é a posição do governo em relação ao processo. Tem outras coisas
quando eu dizia que o ProSavana é um processo de informação, e apresentei aqui uma projeção de quando é que as coisas começaram, o que é que já aconteceu, o que é que vai acontecer. Pensei que tivesse ficado claro qual é essa ideia de estar em formação. Há coisas que já foram formuladas, há coisas que estão a acontecer, mas há coisas que estão a ser formuladas. O caso do plano diretor é típico. O plano diretor tem informação, qualquer cópia que vocês tenham tido acesso. É um documento gráfico, é uma coisa que está a ser preparada. De tal maneira que esse draft que vocês encontraram nem sequer foi aprovado pelo governo. É um documento de trabalho que eles estão a fazer. Deve estar na versão em que aqui está. O ponto é que esse documento que vocês têm, e acredito que seja por isso que eles em qualquer momento possam ter se recusado a disponibilizar o documento, é que ainda não é o documento oficial de Moçambique sobre o plano diretor do ProSavana. E quando terminar, vocês vão ter acesso a este documento, mas mais do que ter acesso, vamos sentar e discutir o documento. Para exatamente dizer, é isto que nós queremos? Não é isto? Se não é isto, o que é que corrigimos? O que é que fazemos mais? É neste sentido. É neste sentido. O pirata, sei que utilizei o termo pirata. Desculpem se vocês. Eu disse que é documento pirata. É nesse sentido. É um documento de trabalho que os consultores estão a fazer e que é objeto, vai ser objeto de debate. Portanto, é mais por isso. Algumas questões particulares são aqui colocadas. A questão dos números. Eu recordo ter afirmado aqui uma coisa, que nós terminamos recentemente o zoneamento agroecológico. O zoneamento agroecológico nos permite chegar ao número de 4 milhões. Todo e qualquer pronunciamento que tenha sido feito antes, sem este resultado, tenha sido ele feito pelo ministro, tenha sido feito pelo, seja quem for, é informação com base nas estimativas que se faziam nessa altura. Agora, com o fim do zoneamento agroecológico, nós temos informação real daquilo que são terras disponíveis. É por isso que os 4 milhões de terras, e atenção, eu repito, são 4 milhões de terras em 3 províncias, na totalidade das 3 províncias. Não são 4 milhões de hectares sequer para o programa ProSavana. O programa ProSavana é menos ainda. Esta é que é a informação oficial. Esta é que é a informação obtida a partir do zoneamento agroecológico. Sobre se as comunidades foram envolvidas. O processo de determinação destes 4 milhões não é um processo de atribuição de terra. É um processo fundamentalmente de utilização das mais diversas técnicas que nos permite ter um número sobre aquilo que é terra que não está ocupada. Portanto, terra que estaria disponível para o investimento. Não é o processo de atribuição dessa terra. 4 milhões de terras nas 3 províncias que estou a falar, e é possível, conhecendo os distritos em que está o ProSavana, podemos dar um número mais exato da faixa de ProSavana. É aquilo que é terra que estaria disponível, não é terra que está a ser atribuída, que vai ser atribuída. Portanto, é um processo que não envolveu, nem não envolve consulta às comunidades. O processo de consulta às comunidades é no processo de atribuição. Não sei se
fica claro isto ao colega que fazia pergunta. É um processo que usa as mais diversas técnicas, inclusive satélites e não sei o que. Pelas coisas que eu dizia. Há uma lista enorme de coisas que têm que ser excluídas dessa terra, as terras que estão a ser cultivadas, as terras que estão em poesia, aquilo que são reservas naturais, aquilo que são rios, enfim, montanhas, tudo isso, excluindo tudo isso. Naquela zona das 3 províncias, há 4 milhões de hectares aptas para a prática da agricultura. É isto que este número quer dizer. Depois, o processo de ocupação, o processo de atribuição de parcelas dessa terra vai ser feito de acordo com o que a legislação manda neste país. E aí teremos as consultas comunitárias, teremos as discussões e procedimentos que vocês conhecem. Ciçânia e Majuna fazem parte do corredor do mercado. Claro que não fazem parte do corredor do mercado, fazem parte do corredor do desenvolvimento agrário, da sua atuação do Proçavana. É um pouco mais para além do corredor de Nacal, naquela definição que é praticamente ali apenas em torno da linha terra, fundamentalmente. O conceito de desenvolvimento espacial inclui os distritos de Sânia e Majuna. Portanto, não há uma coincidência entre aquilo que é o corredor de Natal tradicional e aquilo que é o corredor onde, de facto, se projeta a instalação de projetos no âmbito do Proçavana. A questão dos insumos agrícolas é uma questão de esclarecimento. Acho que não teremos explicado melhor a ideia. O que eu dizia é que, quando falamos de adubos, quando falamos de fertilizantes, não estamos a falar só de fertilizantes, de adubos industriais, estamos a falar também dos adubos orgânicos que podemos fazer. Isto quer dizer o quê? O mais importante é que esses produtos, orgânicos, não orgânicos e por aí fora, estejam disponíveis e quem decide quais é que utiliza é o próprio produtor. Portanto, não há ligação entre vir empresa japonesa, vir empresa brasileira para nos ensinar a fazer adubos. Não é esse o sentido é que há fertilizantes e adubos orgânicos, há fertilizantes e adubos industriais, não é? O mais importante é que o produtor tem que ter acesso a esses insumos. A nossa aposta fundamental no âmbito do apoio aos produtores, a nossa aposta fundamental vai mais para a utilização de técnicas e tecnologias que permitam o aumento da produção e da produtividade, permitam a proteção do meio ambiente. E para nós, esses insumos são fundamentalmente os orgânicos. A questão da informação que não chega aos utilizadores, nomeadamente aos produtores. Também tentei explicar que uma das críticas que nós, governo, fazemos à equipa de Proçavana é exatamente essa. Estão mais do que atrasados com estratégias de comunicação. É preciso fazer chegar a informação, a totalidade da informação a todos os utilizadores. Estou plenamente de acordo convosco. Estamos plenamente de acordo convosco. Está atrasado. Deveria ter sido o primeiro passo do Proçavana. Estamos plenamente de acordo. A informação não está a chegar aos destinatários no tempo e qualidade que devia ser. É isto que é preciso corrigir e com muita urgência. A questão da manipulação da informação. Bom, eu penso que aqui é mais. Quando a gente fala de agronegócio, de certeza cada um de nós entende coisas diferentes.
estamos a entender coisas diferentes. Alguém utiliza o termo agronegócio como sendo monocultura, como sendo grandes explorações, como sendo. Provavelmente é isto que depois resulta na tal manipulação de informação. O que eu vos posso assegurar é que do nosso lado não há qualquer manipulação de informação. Se o doutor Calixto fez um determinado pronunciamento, utilizou o termo agronegócio, utilizou a expressão de basear no Prodecer, e nós estamos a dizer que não estamos a fazer réplica do Prodecer. Tem uma passagem ali na apresentação que eu dizia claramente. Primeiro, que há aspectos positivos que nos interessam na cooperação com o Brasil. Uma das coisas que eles fizeram que nos interessa é a questão da investigação. E quando falamos da questão de investigação, não estamos a falar de semente apenas. Não estamos a falar de adubo. Estamos a falar de coisas que Moçambique não tem e precisa de desbravamento. Gestores de centros de pesquisa. Moçambique não tem um único gestor de centro de pesquisa. Vão aos nossos centros de pesquisa. Quem está a gerir os centros de pesquisa são pesquisadores. São especialistas que deviam estar a pesquisar as sementes que estão a fazer gestão. O Brasil tem muita experiência na gestão do centro de pesquisa. Como é que se organiza o centro de pesquisa? É esse tipo de coisa que estamos aí a buscar. A experiência da transmissão dessas tecnologias para os produtores. Como é que são transferidos esses conhecimentos de pesquisa para os produtores? São coisas positivas que nos interessam. Até que ponto é que estas coisas positivas significam replicar o Prodecer? Isso aqui é a questão. Há coisas positivas que nós podemos retirar daquela experiência e estas que são positivas e são úteis e que precisamos respondem a necessidades muito concretas do nosso país. Portanto, no lugar de manipulação de informação, o que há é não nivelamento da informação. A informação que eu tenho é diferente da informação que vocês têm. Como é que a gente equilibra esse tipo de situação? Como é que vamos passar a ter as mesmas informações sobre todos esses aspectos? É um dos desafios que aparecia ali. É estruturar o diálogo. É organizar o diálogo. É estruturar o diálogo. Como, quando e matérias é que são para discutir, onde é que estão os documentos, como é que são disponibilizados, em cópia física, em cópia na internet. É preciso estruturar isto, é por isso que está ali o desafio. Para termos exatamente a mesma informação. E não se trata de manipulação de informação. Não se trata de manipulação de informação de maneira nenhuma. Fazíamos manipulação de informação com que interesse. Com que objetivo? A questão do professor Savana faz concepção já respondi. Essa questão do Prodecer versus Savana, penso que também já está respondido. O que nós retiramos do Prodecer, caros colegas, é isto que apresentamos aqui. O que nós retiramos do Prodecer é aquilo que está no plano diretor e que vamos mais uma vez, reafirmo isso, vamos ter a oportunidade de nos fazer chegar aquilo que fora o documento final desse plano diretor de concepção e vamos tentar discutir, vamos corrigir, vamos dizer que não é isto que queremos fazer daquela maneira. Há todo um processo de discussão aqui que vai ter lugar, como dizíamos ali, é um dos desafios que nós temos. Ligação ainda fundo na calha da nossa vaca. Uma daquelas coisas que simplesmente
Ao selecionar os assuntos que eu vim apresentar no ProSavana, eu deixei de fora. Deixei de fora por uma decisão muito subjetiva. Achei que o objetivo era dar informação sobre a posição do governo da nação ao ProSavana. Mas, grosso modo, o Fundo Nacala, o que é? O Fundo Nacala pretende ser a fonte de financiamento de todas essas iniciativas. Desde o financiamento à investigação, o trabalho de investigação que já está em curso, que inclui até a construção de infraestruturas, nomeadamente infraestruturas laboratoriais, até o financiamento aos produtores. Se recordam, havia uma linha ali em que falávamos de provedores de diversos tipos de serviços. Promoção do associativismo, transferência de tecnologias, finanças, financiamento aos produtores. E tudo isso, o Fundo Nacala é para estas coisas. O doutor Calixto foi ao Brasil e não o Pérez e o gabinete de Vale dos Anversos. Bom, nem sequer vou responder a isso, porque ele perguntar quantas vezes ele foi ao Vale dos Anversos e quando é que ele foi a Pérez. Ele foi ao Brasil porque era um momento de ir ao Brasil e continuar as discussões à volta destas coisas todas. Eu dizia, portanto, o plano de extensão, por exemplo, que está em discussão deste momento. Vejamos na equipa no Brasil, está-se a discutir aqueles modelos de que falaram, estão em discussão. Onde é que se fazem essas discussões? Ou em Moçambique, ou no Brasil, há essa discussão toda em curso. E em função dos resultados dessas discussões, vai resultar um documento sobre o programa de extensão e vai ser disponibilizado aos diversos parceiros e vai ser debatido com os diversos parceiros. Sobre o questionamento da senhora Vanessa, penso que já respondi. O governo recusa-se a entregar. O governo não recusa-se a entregar documento, mais uma vez. O governo não tem os documentos finais para entregar. Não tem os documentos para entregar. Os documentos estão a nível dos consultores, estão a ser trabalhados, estão a ser discutidos. Logo que nós tivermos essa documentação, nós, obviamente, vamos colocar à disposição dos parceiros. Esse aqui é o ponto. O que há, dizia alguém no internacional, eventualmente, a parte do chamado acordo tripartido, que é o ponto de partida disto, não é? E depois alguém dizia, está bem, o acordo tripartido é entre governos. Tudo o resto. A única componente, como eu dizia, que já está formulada, diz respeito à investigação. A componente do plano de controle está a ser preparada. A componente, da extensão está a ser formulada. Quando tivermos essa documentação, podem crer, vamos colocar à vossa disposição.